Bom dia. Esse é um caso real de um cliente em Portugal que me mandou uma nuvem de pontos e pontos de controle levantado na estrada, e o objetivo é verificar a calibração da nuvem de pontos. Então eu vou carregar a nuvem de pontos, eu vou direto aqui no diretório, eu vou pegar aqui as nuvens de ponto LIDAR, LAS, ela já vem aqui. Eu vou selecionar todas porque eu não sei se está classificado ou não. Eu clico em OK e eu carrego os arquivos da nuvem de pontos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Cada uma parte. É muito importante verificar a densidade, o espaçamento, 12 centímetros, 63 pontos por metro quadrado, e a projeção aqui TM ETRS 89, deve ser uma projeção própria do local, nada a dizer. Transverso Mercator EPSG 3763. Isso é importante para que os pontos de controle também sejam carregados nessa projeção e datum. A gente pode até colocar aqui um fundo de OpenStreetMap para ter o contexto, né? Acho que é condizente, né, com o contexto, a estrada, a nuvem de pontos. A gente pode até aqui fazer um 3D e a gente vê até aqui a rede elétrica, as edificações ao longo desse corredor, uma nuvem de pontos de bastante qualidade, né? Bem densa, com as árvores, bem interessante. Um lugar relativamente plano, né? Mas aqui está usando, digamos, a coloração aqui por elevação. Eu posso até ver se está em cores naturais. Sim, está colorizada a nuvem de pontos. Então eu vou carregar ela colorizada para ver só como é que fica. Muito bem. Então agora eu vou carregar os pontos de controle, os pontos levantados pelo operador na mesma área, na mesma projeção, mesmo datum, e depois vamos comparar a elevação desses pontos com a altimetria da nuvem de pontos, utilizando a ferramenta de calibração altimétrica do Global Mapper. Então eu vou aqui abrir arquivos genéricos, eu vou aqui abrir um arquivo aqui, todos os arquivos, vou colocar aqui, procurar o arquivo dos pontos de controle, aqui, Rio Maior. Então aqui são pontos, somente pontos, não são dados LIDAR, não são áreas, somente pontos. Ok? Aqui deve aparecer em negrito o que é XYZ. Então, por exemplo, se eu coloco aqui campos a ignorar 0, ele só vai pegar as três primeiras colunas, achando que isso é X, Y e Z, e na verdade eu não quero essa primeira coluna. Então eu vou colocar aqui campos a ignorar 1, e eu tenho X, Y e Z. Aqui eu vou incluir os atributos da coluna 1 e da coluna 5.
E aqui eu vou, por exemplo, tratar a segunda coluna como altimetria. Muito bem. Aqui eu vou colocar as feições como Unclassified Point Feature, né, para que seja neutro, não vou usar nenhum grafismo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, detecção automática ou de repente até espaço ou tabulação. Não vai funcionar, é vírgula mesmo que funciona, ou detecção automática. Então, isso estando bem formatado, né, eu tenho as 20 e poucas linhas aqui, eu clico em OK e ele vai me pedir qual a projeção e o datum que não veio no arquivo, porque é um CSV. Então, eu vou obviamente considerar que é a mesma projeção e datum, eu conferi isso com o operador e aqui está. Então, eu tenho o OpenStreetMap, eu tenho os pontos que estão levantados aqui na área do projeto, ok? A gente pode ver que esses pontos aqui, eles têm uma cota altimétrica, né? Todos têm uma cota altimétrica, eu posso até verificar aqui, né? Todos têm uma cota altimétrica, que varia muito pouco de 57 a 60 e pouco, 62. Muito bem. Então, o cenário está completo. Eu tenho a nuvem de pontos. Eu vou até colocar ela de novo em elevação. Eu tenho os pontos de controle. Eu posso selecionar eles, porque eu vou usar. São 26 pontos de controle. E eu vejo, né, que eles foram levantados em área descoberta, áreas de solo mesmo, na área do asfalto. Não tem árvore por perto, nada. Então, na verdade, eu não vou classificar nada, eu só vou comparar a altimetria dos pontos de controle com a nuvem de pontos. Então, é só um processo de verificação, nada mais. É claro que é bom verificar a nuvem de pontos antes de ficar fazendo processamento à toa, inútil, né? Então, vamos lá. Os pontos de controle estão selecionados, né? Então, vamos em frente. Eu vou usar aqui a funcionalidade de comparar, ajustar a nuvem de pontos a pontos de controle, né? Então, aqui eu vou usar pontos de controle selecionados. Aqui eu poderia também usar essa opção aqui, mas como eu já selecionei, então eu vou aqui. As nuvens de pontos são todas essas. E eu vou comparar então os pontos de controle e a altimetria da nuvem de ponto, obviamente, nos pontos imediatamente perto dos pontos de controle. Não se trata de pegar um ponto a 10 metros do ponto de controle, porque pode ter uma árvore, pode ter outras coisas, pode ter um desnível, pode ter uma guia. Então aqui eu vou pegar uma área bem curtinha, 50 centímetros, em volta do ponto de controle, é a distância máxima de cada ponto de controle para pesquisar retornos e dar, a fim de determinar a elevação das nuvens de pontos. Como o espaçamento é aqui de 14, 15 centímetros, então 50 centímetros é louco de bom. E eu vou pegar 5 pontos, porque eu não preciso de muito mais coisas. 5 pontos em volta de cada ponto de controle já é de bom tamanho para conferir a calibração da nuvem de pontos. Ok? Tão simples assim. Eu selecionei as feições pontuais, que eu selecionei aqui no centro de controle, eu selecionei as nuvens de pontos, eu selecionei a distância, eu selecionei a quantidade de pontos, eu clico em OK e aqui aparece a estatística, e o que importa aqui é a elevação, a diferença de elevação em absoluto e com sinal. E vocês podem ver aqui que essa diferença é muito pequena, quer dizer que a nuvem de pontos está bem próxima dos pontos de controle, os pontos de controle estão bem próxima da altimetria da nuvem de pontos, ou seja, realmente não há o que fazer, o negócio está bem calibrado, a nuvem de pontos está na boa altimetria, parabéns pelo serviço dos pontos, do lidar, não tem nada a fazer, ok? Então, nem vou calibrar porque já está calibrado. Ok? Eu não vou ajustar nada.
Eu posso exportar isso para um arquivo, copiar para a área de transferência, aqui simplesmente eu vou fechar. Um detalhe, agora que eu fiz esse trabalho, vocês podem notar que os atributos dos pontos de controle mudaram. Aqui você pode ver que cada ponto de controle agora ele traz a elevação, ele traz a diferença de elevação com sinal, a diferença absoluta e a quantidade de pontos que eu usei para fazer esse cálculo estatístico de elevação comparativa da nuvem de pontos e do ponto de controle de dar. Então, se você quiser refazer esse cálculo, mudando a distância do ponto de controle, mudando a quantidade de pontos, eu recomendo você ou apagar esses atributos, eu vou mostrar como, ou recarregar a nuvem de pontos. Se você quer apagar esses atributos criados, você seleciona todos os pontos de controle no centro de camada e você vai aqui e você vai excluir e você vai excluir o que? A diferença de elevação e absoluto com sinal e o LiDAR Point Count. Se você faz isso, né? Ok. Agora, se você voltar no ponto de controle, você vai ver que ele só tem o atributo 1 da primeira coluna que a gente importou, o atributo 2, que é P da última coluna que a gente importou, e a elevação, que era o que tinha inicialmente. Então tá tudo certo. Ok? Então, basicamente, o serviço está feito. Eu tenho matematicamente, estatisticamente comprovado que a nuvem de pontos está bem nivelada, bem calibrada e eu posso fazer o meu trabalho. Aqui nem precisei classificar nada, era só uma verificação. Então, espero que ajudou e possa usar essas funcionalidades para casos similares. Obrigado.